Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre islamismo. Temos aqui um mapa da expansão islâmica. À medida que eu for explicando a vocês as regiões, eu vou falando e o mouse aqui, a mãozinha, vai mostrando exatamente de onde eu estou falando, ok? Então vamos lá. Enquanto na Europa ocidental ocorria a consolidação do cristianismo, na Península Arábica surgiu o Islã. É a mais recente das três religiões monoteístas, tendo sido influenciada pelas outras duas, a judaica e a cristã. Para os muçulmanos, Maomé é o último dos profetas de Deus, Alá para os árabes. Numa linhagem que começa com Adão e passa por Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, João Batista e Jesus Cristo. Todos seriam mensageiros de um mesmo Deus. Vários princípios islâmicos vêm do judaísmo e do cristianismo, como o respeito aos 10 mandamentos, o juízo final e a noção de paraíso. A formação da religião islâmica teve início no século VII depois de Cristo, na região desértica da Península Arábica. Viviam tribos de beduínos nômades politeístas que disputavam rotas comerciais e fontes de água. A cidade mais importante da região era Meca, por ser um posto de abastecimento de água para as caravanas e por estar situada numa encruzilhada de caminhos que levavam ao Egito, à Síria e à Mesopotâmia. Na Península Arábica, Meca era um próspero centro comercial e importante núcleo religioso, cujo principal templo era a Caaba, onde estava a Pedra Negra, que, segundo a tradição, havia caído do céu. Foi nessa cidade que nasceu Maomé, considerado o profeta responsável pela revelação da palavra de Deus aos homens. Durante o Ramadã, mês de peregrinação a Meca e a Caaba, Maomé teria visto o anjo Gabriel, e este lhe teria dito: Maomé, és o mensageiro de Alá. Maomé, ao tentar difundir a nova crença, enfrentou a oposição dos governantes de Meca, pois atacava as tradições e ameaçava os lucros que a cidade obtinha com a peregrinação anual dos beduínos do deserto à cidade. Então, Maomé retirou-se de Meca e deslocou-se para a cidade vizinha, Medina. Essa migração, ocorrida no ano de 622 d.C., é conhecida como Hégira e marcou o início do calendário muçulmano. Após vários anos de lutas, em 628 d.C., Maomé conseguiu voltar a Meca e conquistar a cidade. Destruiu os ídolos da Caaba, respeitando a Pedra Negra e preservando-a como símbolo único do único Deus. Dessa forma, Meca tornou-se a cidade sagrada do islamismo. A adesão crescente dos povos da Península Arábica à religião islâmica propiciou a unificação política dos árabes. Após a morte de Maomé, muitas disputas sucessórias provocaram a divisão religiosa do mundo muçulmano. Os xiitas preconizavam o caráter sagrado da família de Maomé e defendiam que Ali
primo e genro do profeta, deveria ser o sucessor. Já os sunitas consideravam que a liderança poderia ser exercida por qualquer muçulmano virtuoso e afirmavam existir outra fonte de revelação feita por Alá, a Suna. Observando este outro mapa, podemos ver o próximo passo da expansão muçulmana islâmica no mundo. Então, aqui nós temos a Caaba, né, em Meca, a Pedra Negra, e como que a expansão foi sendo feita ao longo dos séculos, partindo da Península Arábica em direção ao Oriente e também ao Ocidente Europeu, Norte da África e Península Ibérica, ok? Então vamos lá. Os sucessores de Maomé, chamados califas, que são líderes político-religiosos, levaram o Islã a outros territórios. A expansão era justificada pela Jihad, que era a chamada Guerra Santa. Em menos de 100 anos, o Islã se tornou a religião de toda a costa sul e leste do Mediterrâneo, além de ter se espalhado a leste para a Pérsia, até o Vale do Indo, a oeste para a Península Ibérica e ao sul na África, na direção do Sahel. A partir da Península Ibérica, os árabes pretendiam dominar a Europa do Reino Franco, mas em 732 foram derrotados pelos francos sob a liderança militar de Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, no sul da França. Apesar de terem sido contidos, os muçulmanos exerceram grande influência na sociedade europeia.